Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Um bom domingo para você, para toda a tua família. Mais uma semana que se abre dentro desse período quaresmal e aonde nós somos desafiados a continuar esse percurso de conversão. Uma conversão que começa em você, começa em mim, esse rasgar o coração e que certamente dentro da conversão pessoal de cada um de nós, com quem nós convivemos, se experimenta a conversão comunitária. Então que o bom Deus nos dê essa graça de continuarmos nos convertendo e acreditando cada vez mais no Evangelho. E o Evangelho de hoje nos mostra uma autoridade de Cristo e uma objetividade diante de tudo aquilo que corrompe a casa do Pai, a casa de oração, para levar vantagens pessoais. Não faça da casa de meu Pai uma casa de comércio. Não barganhe com meu Pai. Deus não é um comércio. Deus não é um jogo de interesse. Não trate o meu Pai como se fosse uma moeda. Não trate a espiritualidade, a religião, a tua fé como se fosse uma mercadoria. Toma lá, dá cá, eu te faço isso, mas você tem que me fazer aquilo. Eu cumpro essa promessa, eu apresento essa oferta, mas você tem que me dar em troca aquilo que eu exigi. Aí, a espiritualidade, quando entra nesse campo, vai se tornando um jogo de interesse, um jogo de manipulação. E a nossa espiritualidade, a nossa fé se torna uma moeda de troca. E é interessante como muitas vezes o ser humano é capaz de usar o nome de Deus para levar vantagens pessoais, vantagens financeiras, manipulando, escravizando as pessoas em cima disso, em cima daquilo, com medo e tirando a essência de cada um de nós, que é a filiação, é a liberdade de filhos de Deus. Então vão algemando as pessoas em torno de uma doutrina falsária, interesseira. Tiram a essência do próprio cristianismo. Interessante como muitas vezes homens e mulheres que têm o dom da palavra, da liderança religiosa, podem usar desse dom para maltratar as pessoas psicologicamente. Usufruir das pessoas naquilo que é interesse pessoal, arrancar dinheiro das pessoas para vantagens pessoais. É interessante como o ser humano tem a tendência dessa corrupção religiosa. Outros podem, inclusive, utilizar o dom que recebeu de amar e servir numa comunidade para ter vantagem. São as famosas carteiradas religiosas. Eu sou o coordenador, eu sou a coordenadora, sou eu que mando, eu estou há tantos e tantos anos dentro da igreja, porque eu devolvo o dízimo, então eu tenho direito disso. E vão negociando um serviço dentro da própria comunidade, usando de carteiradas para impor vantagens nisso e aquilo. E como é interessante o quanto nos incomoda quando nós vemos isso em grandes escândalos. Como incomoda, pelo menos a mim incomoda, quando eu vejo esses escândalos nacionais, essas realidades de corrupção, de vantagens dentro da igreja, fora da igreja, quando o ser humano é capaz de levar milhões ou muitas vezes roubar aqui e acolá em nome de Deus, matar em nome de Deus, punir, condenar, excluir, usando o nome de Deus e escondendo as suas próprias mazelas. Como isso me incomoda. Mas será que esse incômodo me faz refletir para que eu não caia na mesma tentação, naquilo que está no meu alcance? Porque eu posso me incomodar com
com grandes escândalos, mas naquilo que é pequeno eu vou dando minhas pequenas carteiradas, eu vou levando vantagem aqui e acolá, vou achando que eu tenho domínio aqui e acolá e posso impor isso, impor aquilo, usando do meu tempo de serviço, que na verdade não é serviço, porque se fosse um serviço gratuito, não haveria necessidade de ficar arrotando tempo de igreja, tempo disso e aquilo, para provar alguma coisa. É através das obras que nós conhecemos o tipo de fé que temos, através dos frutos que nós conhecemos o tipo de árvore que somos. Não precisa andar com um holofote, um outdoor, demonstrando aquilo que é, o que deixa de ser, e querendo ter vantagem em cima disso. Então nós também estamos transformando a casa de meu pai numa casa de comércio. E veja a autoridade, ele expulsa, é firme, não faça. Então é como se pedisse para você e para mim, tem autoridade em cima das tuas fraquezas, tem autoridade em cima da tua realidade humana religiosa. Expulse de você tudo aquilo que está transformando essa primeira casa, que é esse templo vivo do Espírito Santo, em uma casa de prostituição religiosa, em uma casa de prostituição de comércio, a prostituição no sentido de levar vantagem, pagar por isso e por aquilo, tornando as pessoas simplesmente um instrumento do meu enriquecimento ou o meu bel prazer de poder e de domínio. O que é isso? O que é isso? Porque aquilo que eu faço com essa morada, aquilo que eu faço com esse templo vivo, é certamente aquilo que eu vou fazer na minha igreja, na minha paróquia, na minha comunidade. O evangelho de hoje pede uma conversão muito séria. Não façamos da casa de meu pai uma casa de comércio, porque Deus não é um comércio. Eu não negocio com Deus. Eu não faço as coisas para que Ele me retribua. Não. Livremente, gratuitamente, eu escolhi ser cristão. Livremente. E não com um contrato assinado. Que Deus nos dê essa graça, dessa conversão, nesta semana que se inicia. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.